Esse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Vida e alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo aumentar a salvação. e eu. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará Continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Vamos cantar de novo, eu me rasgo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que
és a minha força. Tu és a minha fortaleza. meu refúgio. Senhor Jesus, eu oro. Eu oro agora por todos aqueles que têm se sentido fracos, Jesus, que têm se sentido sem esperança, Deus, que não sabe de onde vai tirar forças para viver o novo normal. Eu oro agora de repente por uma pessoa que perdeu alguém amado. Eu oro agora por uma pessoa que de repente está desempregada, por uma pessoa que esteja doente e não sabe de onde vai tirar forças. A sua força é o Senhor Jesus. Ele não te abandonou. Querido, Ele não te abandonou. A sua força é o Senhor Jesus. Ele está do seu lado. Ele está te dando forças. Ele está te dando coragem para você levantar e para você vencer. A sua força é o Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, Santo Espírito de Deus, vá tocando, Senhor, em cada casa. em nome de Jesus, Vá trazendo transformação, Pai, no traz nome de esperança, Jesus. Pai. Traz a tua esperança, Senhor, Traz um renovo, Deus. no nome de Jesus. Traz coragem. Traz a tua paz. Em nome de Jesus. Santo Espírito de Deus. Sopra e Santo Pai, toca agora, Senhor, nos nossos governantes. Põe a tua sabedoria, Senhor, em cada um deles, ó Pai. Que eles possam, Pai, no nome de Jesus, governar bem o nosso país, ó Deus. No nome de Jesus, Pai. Vá até a eles, Pai. Toca, Senhor. Fala com cada um deles, ó Deus. Mostra a tua estratégia, Senhor. Oh, Pai. Enche cada um de nós também, Senhor, com uma unção nova, com algo novo, que não poderia vir de outra pessoa a não ser de Ti, Senhor. Então enche-nos, ó Pai, mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. E o teu reino vem. Minha fé está No nosso Deus, que se abra os céus, o e o teu teu reino. reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos mais uma vez juntos aqui, mesmo que virtualmente. Deus tem nos dado esse privilégio, essa oportunidade de, mesmo em isolamento ainda, nós podermos estar juntos, ouvindo a palavra de Deus, celebrando o nosso amor por Ele. Eu queria falar em celebrar amor por Ele. Eu queria fazer esse momento de dízimos e ofertas da nossa igreja. Queria ler um texto que está lá em Provérbios 3, versículos 9 a 10, um versículo muito conhecido de todos nós. Diz assim a palavra de Deus: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda,
e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Interessante que Deus não está pedindo a gente o dízimo e a oferta. Sabe o que Ele está pedindo de nós? Honra. Deus quer que a gente honre Ele em todas as áreas da nossa vida. E essa é uma área que Ele quer também ser honrado. Por isso, querido, não coloque teu dízimo e ofertas junto com as tuas prestações. Faça isso não, querido. Deus quer honra. Deus quer ser distinguido da nossa vida. Deus quer ser respeitado. E eu penso que é um tempo que a gente pode fazer isso, honrando a Ele, trazendo as nossas primícias. Primícia naquela época, querido, era o melhor, era o especial, era o separado. A primeira coisa que se separava da oferta, do carneiro, era aquilo que era mais tenro, sabe? E eu tenho pensado muito nisso, né? A gente tem aqui falado sempre de ofertas, dízimos, lembrando dos nossos missionários, mas eu queria te lembrar disso. Na verdade, essa relação de Deus com as nossas ofertas tem a ver com honra. Que você possa estar nesse tempo honrando ao Senhor e Ele se agradando da tua oferta. Amém? Deus te abençoe. Acho que já estava aí os números da nossa conta. Eu louvo a Deus pela fidelidade tua para com o teu Deus. E a gente está aqui vivendo num tempo de crise, mas também Deus tem nos honrado nesse tempo. Por isso eu louvo a Deus por tua vida e por tudo que Deus tem feito através de nós nesse tempo. Eu queria orar agora abençoando a tua oferta, provavelmente se você já fez ou ainda vai fazer, mas eu queria orar nesse momento. Pai querido, nós louvamos o teu nome, ó Deus, porque tu és um Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Senhor, nós adoramos o teu nome essa noite, Senhor, porque reconhecemos que todo dom perfeito, toda dádiva vem do Senhor mesmo, Pai. E queremos entregar, ó Deus, as nossas ofertas, Senhor, honrando o teu nome, Senhor, sabendo que o Senhor tem sido fiel com a nossa vida, Pai. E sabemos que o Senhor vai fazer transbordar os nossos celeiros, não porque merecemos, Senhor, mas porque tu és um Deus fiel, um Deus também que honra, Senhor, os teus servos. Por isso nós te louvamos nessa noite e rogamos a ti toda sorte de bênção, Senhor, ao teu povo, para que o teu povo possa prosperar, Senhor, nesse tempo de crise. Nós louvamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Boa noite, irmãos. Então Deus colocou uma palavra no meu coração, que eu ouvi uma mensagem de um pastor do Peru, Lima, Sérgio Hernung, e que me edificou muito. Foi uma palavra que mexeu com o meu coração e eu adaptei ela para essa mensagem, porque eu tenho certeza que ela vai falar muito ao teu coração também. E a mensagem que nós vamos meditar essa noite está lá em Números 13, no versículo 25 até o 33. Vou contextualizar para você essa história. Moisés sai com o povo de Israel do Egito, vai ao Monte Sinai, recebe os mandamentos, as ordens de Deus, porque Deus tinha separado o povo para segui-lo, e eles vão dali direto para a Terra Prometida. E ele chegando na Terra Prometida, Moisés estrategicamente separa 12 líderes das tribos para irem dar uma olhada na terra, ver como a terra é, os povos, as fortificações, para eles terem uma noção da estratégia que eles vão fazer
para possuir a terra. E esse relato bíblico que eu vou ler com vocês, na verdade, é o retorno desses 12 espias. Então acompanha comigo. Números 13, de 25 a 33, diz assim: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Irmãos, um dos frutos, você pode ler nos versículos anteriores a esse texto, um desses frutos era um cacho de uva que precisava de 2 pessoas para carregarem esse cacho de uva. Lembra que a palavra de Deus disse que era uma terra que manava leite e mel. Então a terra era essa mesma que Deus tinha prometido para eles. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto da terra dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus e jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: epa, que é isso? Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Irmãos, queria orar com você nesse momento. Pai, fala ao nosso coração essa noite, Senhor. Nos encoraja, Senhor, nesse tempo de crise. Nos dá, Senhor, a força que não temos, a alegria, Senhor, que esse momento de crise está querendo tirar do nosso coração, a paz, Senhor, que excede todo entendimento. Senhor, guarda o nosso coração nesse tempo, Senhor, e que a nossa visão, Senhor, seja a visão que o Senhor tem para nós nesse tempo, Pai. Senhor, aviva, Senhor, as tuas promessas no nosso coração nesse tempo, Senhor. Aviva, Senhor, a tua visão, Senhor. A visão que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Amém, amados. A gente sabe, né? A gente não tem dúvida, né, que esse tempo de crise é um tempo não só aqui no nosso país, mas como em todo o mundo. Claro que aqui na nossa terra, infelizmente, a crise ela estabelece em vários níveis. Ela se estabelece no nível político, ela se estabelece no nível social, ela tem se estabelecido na educação, na saúde, na política. Ela tem se estabelecido em todas as áreas da nossa vida. Então, em alguns lugares, a crise não é tão aprofundada como em outros países. Mas eu não quero falar de crise, querido. Eu quero falar de respostas a essa crise. E queria primeiro lembrar você que, na verdade, nós não podemos controlar as crises. Não temos como controlar, né? Gostaríamos, mas não temos. Mas nós podemos controlar, querido, a resposta que nós podemos dar durante esse momento de crise. Nós podemos ter respostas sábias. Nós podemos ter respostas que possam agradar o coração de Deus. E é disso que eu quero falar. Há 2 formas de responder à crise. A primeira é por vista. É olhando as circunstâncias, é como a gente olha o que está acontecendo e a gente dá uma resposta para elas. Outra maneira da gente enfrentar a crise é por visão. E visão é olhar com esperança para o futuro. Sabe?
quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então temos duas maneiras de olharmos e darmos respostas para a crise. Uma é por vista e outra é por visão. E é disso que eu quero conversar contigo essa noite. A história de Moisés e dos 12 discípulos ensina justamente a grande diferença de como podemos responder diante de uma situação difícil. Né? Moisés enviou os 12 lá para reconhecer e explorar a terra prometida. 10 regressaram com um relatório baseado na vista, no que eles viram, nas circunstâncias que eles olharam. Porém, 2 regressaram com um relatório baseado na visão, na promessa que Deus havia dado a eles. Esses 2, que são conhecidos como Josué e Caleb, foram somente eles que alcançaram, entraram, possuíram e conquistaram a terra prometida. E nos dá uma grande lição, queridos, que o que é visão e não é vista que determina o nosso destino. A vista é a habilidade de ver com os olhos naturais, mas a visão é a habilidade de ver com o coração, além das circunstâncias. Visão é poder ver com as lentes da fé. E é disso que a gente quer tratar essa noite. Nesse tempo de dificuldade que estamos passando, nos pode faltar muitas coisas, e tem faltado mesmo, mas não pode nos faltar a visão da esperança, sabe? Porque a visão faz toda a diferença de como enfrentamos as diversidades. Essa crise, querido, vai passar, e o futuro, logo ali na frente, está nos esperando. Mas para passar por essa crise, temos que ter visão do que Deus está reservando para nós no amanhã. Se a gente voltar lá no texto, vamos ver a posição de Josué e Caleb. Volta lá para o texto, agora eu vou ler Números, capítulo 14, de 6 a 9. Diz assim a palavra: E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Sabe, irmãos, só eles 2 tiveram essa visão, a visão correta das promessas de Deus. Josué e Caleb enfrentaram as circunstâncias, olhando para a promessa de Deus, e não para aquilo que não fazia parte das promessas. Porque a promessa de Deus, querido, para o povo, era que a terra manava leite e mel. E eles comprovaram isso. Em relação à promessa, a terra respondia exatamente como havia sido prometido por Deus. Então, querido, quem seguia por vista, foca no problema. Quem seguia por visão, foca na promessa. Veja a promessa de Deus em Êxodo 3:8. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Essa era a promessa de Deus. E essa era a promessa que eles deviam se apegar. Mas eles se apegaram por vista, olharam as circunstâncias, olharam os gigantes e sucumbiram às circunstâncias que eles mesmos estavam observando naquele tempo. E eu te pergunto, em quem nós temos focado nesse tempo? Na promessa ou no problema? Tem um princípio muito interessante, que tudo que a gente foca, e você vai concordar comigo, tudo que a gente foca, aquilo cresce e se maximiza diante de nós. Aquilo cresce, aquilo se avoluma na nossa presença.
se a gente ficar focado naquilo. E isso é o que pode acontecer conosco nesse tempo. Se você focar no problema, é isso que você vai maximizar em sua vida. Se nesse tempo tivermos o foco, não é somente nesse vírus, querido, esse vírus vai crescer. Ele tem uma dimensão ínfima, acho que da ordem de grandeza do nano, eu não sei bem, mas ele é muito pequeno. Ele não dá para a gente ver a olho nu. Mas se a gente focar só nesse vírus, nesse tempo que a gente está vivendo, esse vírus vai se maximizar na nossa cabeça. E a gente vai começar a vê-lo de uma maneira muito grande. Por isso a gente tem que não focar no problema, mas a gente tem que focar na promessa que Deus tem com a nossa vida. Se você focar na promessa, é isso que você vai maximizar dentro de você. Os 10 espias que olharam por vista, maximizaram tanto o problema que eles achavam que todo mundo era gigante lá naquela terra. Só os filhos de Anak que eram gigantes. Mas eles estavam com um foco tão grande no problema que eles maximizaram toda a população de Canaã como se fossem grandes. Veja aí em Números 13, 32b, fala assim: e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Não eram. Eram os filhos de Anak que eram gigantes. Mas eles, só olhando por vista, olhando as circunstâncias, eles só conseguiram ver gigante diante deles. Sabemos que estamos passando por um tempo muito difícil. E eu não quero dourar a pílula, eu não quero minimizar essa situação, irmãos. Não estou querendo, em hipótese alguma, menosprezar o que cada um de nós está passando nesse exato momento. Longe de mim isso. Mas o meu desejo é te revestir de ferramentas para você sair vitorioso dessa crise. E é isso que queremos, sair vitorioso desse momento. Eu te desafio a olhar para o futuro, e isso vai maximizar a visão em sua vida, de tal maneira que vai acontecer o mesmo que aconteceu com Josué e Caleb. Você vai estar tão focado na promessa, que não somente isso vai maximizar, mas vai minimizar também os nossos problemas. Eu quero te convidar nesse tempo para você fazer isso. É tempo de maximizar a Deus, querido. É tempo de maximizar as promessas do nosso Senhor. É um tempo da gente buscar a Deus. É um tempo de nos focarmos nele, focarmos na presença dele. Querido, faz da tua casa um altar, faz do teu quarto um altar ao Senhor, para você maximizá-lo nesse tempo. E você vai ver que essa dificuldade, essa crise que estamos passando, não vai ser tão grande como muitos de nós estão passando nesse momento. Quero te desafiar a isso. Vamos sair dessa crise mais fortes, eu creio nisso. Eu creio que como igreja, nós vamos sair dessa crise com 2 igrejas CEJV. Tenho visto isso. Uma que é virtual, com um alcance que a gente não tem mais dimensão. Estamos perdendo a dimensão desse alcance, que é muito grande. E uma outra presencial, querido, mais forte. Eu creio nisso. Eu creio nessas 2 igrejas caminhando juntas. Estamos aprendendo a valorizar mais a comunhão com os irmãos nesse tempo, não é verdade? Estamos sentindo falta. Que vontade que dá de abraçar os irmãos quando a gente se encontra. Que vontade que dá de romper com esse isolamento, querido. Mas nós vamos olhar para frente. Vamos ter uma visão do nosso futuro. Isso vai passar. Isso não é eterno, querido. Essa crise vai passar. Nós precisamos ter essa visão, olhar para o nosso futuro, porque Deus tem reservado para nós a esperança que há em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a fazer essa reflexão nessa noite. Minha visão após essa crise, querido, é que Deus vai nos tornar mais amáveis, mais tolerantes, mais compreensivos, mais compassivos, mais longânimos uns com os outros. Nós vamos valorizar mais a vida em comum, a vida da igreja. Nós vamos vir para a igreja com mais sede de encontrar o irmão, mais do que a gente tinha antes. Isso é maravilhoso, querido. Deus está fazendo isso no nosso meio. Você precisa olhar para isso, olhar para frente, olhar para o futuro, foca nisso. Que Deus vai minimizar essa situação que a gente está vivendo aqui nesse tempo, sabe? À vista, olhar para as circunstâncias parece que nos paralisa. É impressionante, querido.
Eu lembro logo no início, quando começou essa crise, esse problema de isolamento, que eu saí do meu trabalho, fui trabalhar em casa, em teletrabalho. E eu lembro que quando as coisas chegavam, eu não sabia lidar com essa situação. E eu ficava paralisado. E minha filha e minha esposa ficavam rindo de mim, porque eu ficava com a minha mão assim congelada. Tipo assim, estou contaminado, e agora o que eu faço? Como devo fazer? Como devo proceder? Sabe, porque eu estava com a vista no problema só. E aquilo ali estava me paralisando. Mas a gente precisa tirar a vista do problema. A gente tem que focar na visão. A visão, querido, te mobiliza nesse tempo. Sabe? A visão é a arte de visitar o futuro e regressar ao presente nesse tempo para trabalhar pelo futuro. Sabe? Isso é visão, não é ilusão. Ilusão é a gente ficar pensando no futuro. Quando isso passar, quando isso acabar, sem fazer nada hoje. Não, visão é olhar para o futuro. Mas o que? Agindo nesse tempo, se mobilizando. E eu creio que a gente tem feito isso, querido. A gente tem feito isso com bastante seriedade, sabe? Estamos sendo relevantes nesse tempo. Eu queria te lembrar disso. Nós temos sido relevantes. A igreja tem sido relevante nesse tempo, tanto virtualmente como presencialmente, através da ação social. Vocês têm visto isso e têm acompanhado. Por isso nós estamos nos mobilizando. Para quê? Para lá na frente sermos uma igreja muito mais forte do que éramos antes. Vamos passar por essa crise e vamos nos tornar melhores. Creia nisso, no nome de Jesus. Tome essa palavra de fé, querido. A visão, querido, é uma fonte que alimenta a tua paixão. Enquanto a visão, a gente tem ânimo, há força dentro de nós, há entusiasmo para fazer as coisas e fazê-las bem feitas. Sabe? A vista olha as circunstâncias, olha o presente. A visão sonha com o futuro. Eu quero que você sonhe comigo uma CEJV muito melhor depois que a gente sair dessa crise. Uma CEJV muito mais alegre, muito mais ativa, muito mais conectada. Creia nisso, querido. Vamos sonhar com isso. A vista caminha por lógica, né? A gente está fazendo conta, quem está ficando contaminado, quem não está, caramba. A vista não ajuda a gente em nada. A visão caminha pela fé, querido. Quero te convidar. A vista olha onde estou. A visão sonha para onde eu vou. Sabe? O problema é que nem dá mais para voltar para o passado, né? Nós só podemos olhar para o futuro. Tem muita gente ainda pensando, quando era no passado. Querido, todos têm falado isso. Aquele passado, como nós vivíamos, não vai ter mais. É um novo normal. E a gente precisa estar preparado para ele. E eu creio que nós temos nos preparado para isso. E eu quero te animar também a você ter visão nesse tempo. Olhar para frente, olhar para o futuro. E ter alegria nesse tempo presente. Se mobilizando para aquilo que Deus tem preparado para nós lá na frente. Te convido a deixar de viver por vista. E te convido a viver pela visão que Deus tem nos dado. A visão é promessa, querido. Essa visão traz ânimo ao nosso coração. Eu já, terminando essa palavra, eu queria lembrar do profeta Abacuque. Quero te convidar a ler Abacuque. São 3 capítulos, tão pequenininhos, mas tão gostosos de ler. O profeta está conversando com Deus. E Deus está dialogando com o seu profeta. E é lindo, porque esse profeta está vivendo um tempo muito difícil. Um tempo de crise como o nosso. Esse tempo era o tempo em que o povo estava separado da aliança do Senhor. Reis iníquos, reis que adoravam outros deuses. E Deus tinha tirado a mão de Jerusalém e tinha falado, olha,
vai chegar o Império Babilônico que vai tomar essa cidade, vai destruir o templo, vai destruir a casa de vocês. Vocês irão cativos e vão ficar lá por um tempo. Vocês precisam passar por essa situação. E foram 70 anos de escravidão. Vocês conhecem a história. E Abacuque está nesse período. Só que antes ainda não aconteceu. A Babilônia está dominando todos os povos, mas ainda não tinha dominado Jerusalém. E o profeta está dialogando com Deus a respeito disso. E ele entende que é inevitável. Ele entende que não tem jeito. Deus havia falado que ia cumprir a palavra dele a respeito do povo. Foram 70 anos de escravidão. E o profeta entende isso. Abacuque entende e ele, de uma maneira magnífica, fazendo uma oração a Deus. O final, lá no capítulo 3, do versículo 17 a 19, eu gostaria de convidar a passar por essa crise, orando, assim como o profeta orou, que essa seja a nossa oração também. Quero te convidar a ler esse texto, que você conhece, e eu quero te convidar a ler esse texto, sendo um texto, a nossa oração para esse tempo. Diz assim a palavra: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Querido, quero te convidar essa noite a você caminhar como profeta. O tempo era de crise, o tempo era difícil, mas o profeta tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão, e nós precisamos tomar essa decisão, sabe? Que mesmo que falte alguma coisa na nossa vida, e tem faltado, eu sei que tem, na vida de muitas famílias, mesmo que isso aconteça, o profeta disse: todavia, eu vou me alegrar no meu Deus, eu vou alegrar no Deus da minha salvação. Deus é a minha fortaleza, sabe? E sabe por que o profeta fez essa oração no final? Porque nessa conversa com o profeta, Deus falou uma coisa para ele: fique tranquilo, Abacuque, fique tranquilo. Sabe por quê? Porque nesse tempo de crise, nesse tempo de escravidão do povo, lá na Babilônia, o justo viverá pela fé. Você pensa que essa frase foi cunhada pelo apóstolo Paulo lá em Romanos? Não, querido. Essa frase foi cunhada pelo próprio Deus, em conversa com o profeta dele. Ele fala assim: olha, nesse tempo que eu vou dar, que eu preciso dar ao meu povo, o justo viverá pela fé. E é essa palavra que eu quero fechar essa noite, que nós temos que viver pela fé nesse tempo, irmãos. Nós não podemos viver por vista, pelas circunstâncias, pelo aquilo que a gente está vendo nesse tempo. O tempo está muito difícil, mas nós podemos vencer esse tempo com uma visão correta, uma visão olhando para o futuro. O justo viverá pela fé. E essa é a convocação que eu quero fazer para você essa noite. Vamos viver por fé nesse tempo. Vamos caminhar juntos, mas vamos viver por fé. Sem fé, querido, é impossível agradar ao nosso Deus. Sem fé é impossível. Vamos vencer esse tempo com fé e com a visão correta. Vamos olhar para frente. O futuro está logo ali à frente. Essa crise vai passar, querido. Vamos nos mobilizar nesse tempo para nos preparar para o melhor que Deus tem preparado ali, logo ali na frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.
Que essa palavra possa aquecer o teu coração nessa noite. Que essa palavra possa te animar a você viver nesse tempo por fé, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe ricamente e abundantemente. Amém. Um caminho está à minha frente, mas a névoa não me deixa avançar. Uma trilha se abre para mim, mas eu não sei por onde começar. Eu vejo que é difícil pra mim, ainda assim eu quero andar, pois o destino foi escrito. Eu quero me alinhar. Eu acredito no que foi escrito. O impossível vou viver, ainda que o mundo queira que eu desista. Não é por vista, não é por vista, sempre foi a fé. Eu vejo que é difícil pra mim, ainda assim eu quero andar, pois o destino foi escrito. Eu quero me alinhar. Eu acredito no que foi escrito. O impossível vou viver, ainda que o mundo queira que eu desista. Não é por vista, não é por vista, sempre foi a fé. Deus conspirou ao meu favor. Eu vou viver além do que é normal. Deus conspirou ao meu favor. Eu vou viver além do que é normal. Eu acredito no que foi escrito. O impossível vou viver, ainda que o mundo queira que eu desista. Não é por vista, não é por vista, não é por vista, não é por vista. Eu acredito no que foi escrito. O impossível eu vou viver, ainda que o mundo queira que eu desista. Não é por vista, não é por vista, sempre foi a fé. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift,
the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah.